Começando aqui um vídeo. Esse vídeo aqui vai ser analisando e julgando, dando a minha opinião sobre toda a discografia do Pink Floyd, todos os álbuns de estúdio, e vou falar um pouco aqui também dos ao vivo. E eu vou indo atualizando na ordem cronológica de lançamento e mostrando aqui os lançamentos físicos que eu tenho. Então, vamos começar com o primeiro álbum de todos, né, do Pink Floyd, o The Piper at the Gates of Dawn. É um álbum muito legal, eu gosto muito dele, é um álbum bem experimental, assim, não parece tanto com o Pink Floyd, que a maioria das pessoas conhece, mas que eu gosto muito desse álbum, é muito experimental. Tem o Syd Barrett ainda, né, que ainda tava sóbrio não, né, porque ele sempre teve esse problema com as drogas, mas ele ainda tava em condições de gravar, de fazer show e tal. É muito experimental, varia muito o clima entre as músicas, né? Tipo, tem músicas mais tensas, mais alegres, mais experimental, mais barulho. As faixas que eu dou, todo álbum eu vou dar destaque a 3 faixas. A desse álbum que eu dou é Astronomy Don't Mind, Lucifer's Sun e Bike. São as 3 músicas que eu mais gosto. São músicas completamente diferentes. Astronomy Don't Mind é mais tensa, Lucifer's Sun é mais agitada, e Bike é uma música feliz, assim, parecendo música de criança. Mas é um álbum que eu gosto muito. Ele é, como eu disse, ele é bem experimental. O Pink Floyd já estava experimentando as coisas na época, ainda estava começando a formar sua sonoridade. Então ainda tem aquela característica presente em todos os álbuns do Pink Floyd, mas ainda assim é um álbum bem diferente do que a gente está acostumado, né? Eu particularmente gosto muito desse álbum. O próximo é o segundo álbum do Pink Floyd, o álbum mais, entre aspas, completo, né? Que é o The Sauce of Secrets, é o segundo álbum de estúdio, que tem todos os integrantes. Pra quem não sabe, foi de Syd Barrett, né? Ele foi o primeiro vocalista e guitarrista do Pink Floyd, que ele foi expulso depois da gravação desse álbum aqui, porque ele teve muito problema com droga na época, né? Movimento hippie, essas coisas. Então ele teve muito problema com maconha, LSD, essas coisas. Não ia pra ensaio, não compunha, não fazia nada. Aí o pessoal, o Roger Waters, Nick Manson, Richard Wright, substituíram o Syd Barrett pelo David Gilmour. E nesse álbum aqui, eles estão nessa transição. Então aqui tem os 5. Tem os 5 integrantes da banda. Então tem algumas músicas que vão alternando. Tem músicas que são feitas pelo Gilmour, pelo Syd Barrett, como, por exemplo, né, aqui a música Sauce of Secrets tem a participação do David Gilmour, e a Jug Band Blues foi feita pelo Syd Barrett. Então eles vão alternando, tá nessa transição, né? Aqui no encarte tem fotos de todo mundo. E é um disco bem diferente, ele não é tão experimental, ele tem uma sonoridade, mais característica do Pink Floyd aqui, mas ele é um disco bem diferente, eu gosto bastante. Eu gosto mais do Pipers, mas esse aqui eu gosto bastante também. As faixas que eu dou destaque Let There Be More Light, Remember a Day e Set the Controls, principalmente para Set the Controls. É uma música um pouco repetitiva, mas eu gosto muito do clima, que ela dá um clima mais sombrio, assim. E é isso, ele é mais diferente ainda, ele é mais, vamos dizer assim, esquisito do que o Pipers, por causa da mudança da sonoridade. Então, tipo, Let There Be More Light é uma música bem épica, assim, com o refrão bem épico, do Syd Barrett cantando, bem alto, bem estridente, é uma música muito bonita de se ouvir. I Love You Remember a Day, que é mais agitada, só que mesmo assim meio sombria. Aí depois vem Copper Clegg, que é uma música bem feliz também, parecido com Bike, do Pipers, que eu falei agora há pouco. É bem alegre, assim, tem um kazoo que deixa bem engraçada a música. Mas ainda assim é um álbum que eu particularmente gosto bastante, mas ainda assim eu prefiro Pipers. O próximo álbum é um dos álbuns mais esquecidos do Pink Floyd, que é o More. É um disco que ele foi feito para trilha sonora de um filme da época também, de 69. Esse álbum foi lançado em 69, chamado More, é um filme europeu bem antigo. E esse disco é a trilha sonora desse. Nessa época, o Pink Floyd estava passando pela transição, né, com a saída do Barrett, a entrada do Gilmour. Então eles estavam arrecadando dinheiro, esse disco aqui foi para isso, né, principalmente. E é um disco bem peculiar, ele é um disco meio independente, assim, do Pink Floyd, porque tem se eu não me engano, são 6 músicas cantadas, todas elas pelo David Gilmour, o resto são todas instrumental, né, trilha sonora, então não tem tanto vocal, é mais instrumental mesmo. São músicas calmas, se eu não me engano são 1 ou 2 aqui que são mais agitadas,
As faixas que eu dou destaque é Sirius Minor, The Nile Song e Cymbaline. Sirius Minor é meio tensa, Cymbaline é alegre, Nile Song é bem agitada, bem alta, com distorção na guitarra, é algo bem diferente, né, pro Pink Floyd, que é uma banda calma, que muita gente tem sono quando ouve, que não sabe ouvir Pink Floyd mesmo, mas essa é uma música bem agitada, que você assusta depois de Sirius Minor, que é uma música bem calma, né. Mas é um... Eu acho que é um disco injustiçado, porque ele é um disco bom, por mais que ele seja bem diferente, ele é um disco bom, eu realmente gosto desse disco. Mas ele é bem diferente, né? A entrada do Gilmour, a entrada definitiva do Gilmour, que não tinha o Sid... Nesse disco que foi a saída do Barrett, o Syd Barrett não participou de nada da composição desse disco. Então é isso. O próximo, ele é bem esquecido também, mas ele é lembrado por ser o álbum mais odiado do Pink Floyd, o Uma Guma. Eles fizeram esse disco, ele é um disco duplo, eu tenho ele em CD, ele vem com dois CDs, né? Cada lado aqui tem um CD. Mas vinil é 2 também. E o principal desse álbum, o que as pessoas normalmente ouvem mais, é o primeiro, que eles têm um álbum gravado ao vivo com as músicas da era Barrett, com música do Saxophone e do Pipes, né? Então é a Storm of Mine, Carefree Derex Eugene, que é uma música que só saiu nesse disco, se eu não me engano, talvez em algumas lives, no Live at Pompeii, que eu vou falar mais tarde, que é um disco ao vivo. Eles gravaram essa música, mas é uma música que foi lançada como single, que é uma música que eu gosto muito, inclusive, Carefree Derex Eugene. É uma música bem diferente, é meio tensa, aí tem a parte que o Roger Waters grita, que ele realmente faz um grito muito legal, por mais da técnica vocal cantada dele, assim, mas que não seja lá essas coisas, o grito ele faz uma técnica muito legal, né, que é o Inhale Scream, que eu particularmente gosto muito do timbre. Aí tem a parte ao vivo e tem a parte de estúdio, que tem uma história que muita gente critica da organização do álbum de estúdio. Que o que eles fizeram basicamente? Eles dividiram, como tinha 4 membros na época, né? O Gilmour, Waters, Wright e Manson. Eles dividiram o álbum em 4 e deixaram cada um fazer uma parte. Eu não lembro de cabeça de quem fez qual parte, mas tem a Sisyphus, Gonchester Meadows, tem aquela música mais esquisita dos animais, né? Several species of small furry animals gathered together in the cave and grooving with the pict. Que é uma música bem esquisita, é um álbum bem justiçado, ele é o meu penúltimo que eu menos gosto. Eu vou falar o que eu menos gosto mais tarde, né? Mas ele é um álbum que eu acho injustiçado, ele é muito... Ele é um álbum difícil de engolir, ele é difícil de ouvir, entendeu? Mas eu acho que ele é injustiçado, tem músicas que eu gosto muito. A Grantchester Meadows é uma música que eu gosto muito, essa música de violão, bem calminha, assim, eu realmente gosto muito dessa música. E o álbum ao vivo, cara, é muito bom, é uma gravação muito boa, é muito legal. O próximo álbum, vale ressaltar que o More e o Uma Guma, eles foram gravados e lançados no mesmo álbum, no mesmo ano. Os dois são de 69. O próximo, esses dois álbuns, vamos voltar para as épocas, né? O Pipes e o Saxophone, eles representam a era Barrett. O More e o Uma Guma representam a parte, entre aspas, decadente, né, do Pink Floyd. Que eles estavam vendo o que eles iam fazer da vida ainda, né? Que eles estavam crescendo ainda. Aí logo depois vem o Bottom Heart Mother, que eu tenho em 2 mídias, né? Em CD e vinil, dá pra ver? Dá. Que é um disco bem experimental, mas ele é muito legal. Tem a suíte, né? Que no vinil ele ocupa um lado inteiro do disco, que tem ópera, é dividida, né? Tem as partes mais ópera, mais tribal, mas é uma música muito legal, é uma música muito longa, mas é muito legal. Aí o segundo álbum tem as músicas menores, If, Summer 68, Fat Old Sun e All Psychedelic Breakfast. If, Fat Old Sun, essas 3, né, If, Summer 68 e Fat Old Sun, são músicas bem calminhas, assim, com violão, teclado. São músicas bem calmas, e All Psychedelic Breakfast, eles voltam pra loucura dos discos anteriores, que é um cara escolhendo o que ele vai comer de café da manhã. Mas é um álbum bem legal, tem essa capa bem famosa, né? A capa da vaca. É uma das capas mais diferentes do Pink Floyd, na minha opinião. É uma capa diferente, que eu acho legal. É uma vaca, simplesmente uma vaca. Mas eu, sinceramente, eu gosto bastante desse álbum também. Tá no meu top 10. O próximo álbum é um álbum bem
é o meu álbum, não sei se é mas é um dos meus álbuns preferidos do Pink Floyd, que é o Meddle. O Meddle é um álbum que normalmente o pessoal só lembra de Echoes, né, que é a suíte, que ocupou um lado inteiro também, que é uma música muito boa, é a minha música preferida do Pink Floyd, mas o álbum em si ele é muito bom também. One of These Days é uma música muito agitada que eu gosto muito, Pull of Winds, Simas, enfim, todas as músicas desse álbum. Esse é um dos meus álbuns preferidos, tá no meu top 3. E nessa época também, se eu não me engano, foi no ano anterior, que se eu não me engano, esse álbum foi lançado em 71. Em 70, eles fizeram Live at Pompeii, que foi um show ao vivo que eles gravaram sem público, lá em Pompeia, né, que é uma cidade que foi coberta por um vulcão, que é uma live muito linda. Eles gravaram com todas as luzes com muita perfeição, assim. É muito lindo, Live at Pompeii. E esse álbum também, eu gosto muito desse álbum particularmente, né. Tem essa capa que tem o debate, né, que o povo quer saber se é uma orelha ou se é um nariz, enfim, né, capas do Pink Floyd, essas coisas. Mas o foco mesmo que eu quero ressaltar é do álbum. Esse álbum ele é um pouco esquecido, assim, pelos fãs iniciantes de Pink Floyd. Quando eu vou recomendar Pink Floyd pra alguém, normalmente eu recomendo os mais famosos, só que o primeiro menos conhecido que eu recomendo é esse, porque ele tá na transição, entendeu? Tá chegando ali perto do Dark Side, então já tem uma familiaridade mais, né, com a sonoridade. Logo depois desse vem o Obscured by Clouds, que é, tipo, só não é mais esquecido que o Mango, mas ele é um álbum muito esquecido também. Ele vem antes do Dark Side. Esse álbum, ele foi composto para ser trilha sonora de um filme também. Só que eles brigaram com o produtor, aí lançaram esse álbum sem ser trilha sonora de nada. Ele é um álbum bem legal, ele é meio diferente, assim, né? Mas ele é bem legal. Eu gosto muito dele, ele não tem muito a ver nem com Meddle, nem com Dark Side, é um álbum meio à parte, assim, mas tem muitas músicas legais, tem muita participação do Richard Wright aqui, tem muita parte de teclado, né, muitos sons diferentes que ele não costumou usar nos discos anteriores. É um álbum bem esquecido, mas eu acho esse álbum muito legal, vale muito a pena ouvir. Logo em seguida, o álbum que dispensa comentários, né, o álbum mais famoso deles, o Dark Side, que eu tenho em vinil e em CD também. É considerado por muitos o melhor álbum do Pink Floyd. Eu acho ele um dos melhores, mas eu particularmente não acho ele o melhor, né? Ele é tipo aqui, o Pink Floyd está no auge. Esse disco conta com a participação igualitária, vamos dizer assim, de todos os membros do Pink Floyd, que tem alguns álbuns que alguns membros participam mais que outros. Aqui tá no equilíbrio, aqui eles atingiram o equilíbrio, tá no auge. Esse álbum é lindo, perfeito, pra mim, a minha opinião, a melhor música é The Green in the Sky, com o solo, né, o piano, eu acho aquela linha de piano linda no começo, o solo vocal também. Enfim, é um álbum que dispensa comentários, né, que eles ficaram, esse álbum ele passou, se eu não me engano, 14 anos, sendo o mais vendido do mundo, e até hoje, esse álbum foi lançado em 73, e até hoje, se eu não me engano, ele é o quarto mais vendido de toda a história da música. Né? É um álbum maravilhoso que, vamos dizer assim, os fãs mais iniciantes de Pink Floyd costumam começar com ele e tá super certo, porque ele é um álbum muito bom. Logo em seguida vem o Wish You Were Here. O Wish You Were Here é um álbum meio controverso, mas ele é um álbum muito aclamado, ele é um álbum muito bom, eu gosto muito dele. Porque logo depois do Dark Side eles atingiram o auge, né? Então, tipo, o que você faz depois do auge? O Wish You Were Here. O Wish You Were Here ele foi feito em homenagem ao Syd Barrett, né, o primeiro guitarrista, que eles sentiram a falta. O David Gilmour ele entrou porque ele era amigo de infância, se eu não me engano, do Syd Barrett. Então esse álbum ele foi feito em homenagem ao Syd Barrett, né, Shine On Crazy Diamond. Fala da genialidade do Syd, Wish You Were Here. Muita gente, é uma coisa que eu fico bem irritado, mas que Wish You Were Here, muita gente acha que é uma música romântica e tal, mas não é uma música romântica, é uma música em homenagem ao Syd Barrett, é um amigo deles, entendeu? Eles sentem falta, eles queriam que o Syd Barrett estivesse ali. E tem a famosa história de que ele apareceu, enquanto eles estavam gravando e compondo o Shine On Crazy Diamond no estúdio, apareceu um cara gordo, careca, todo esquisito lá no estúdio. E o povo não sabia quem era, não reconheceu, ele ficava falando coisa com coisa. Depois descobriram que era o Syd Barrett, mostraram quanto que as drogas acabaram com ele, entendeu? Você pode ver, pesquisar na internet, sei lá, o
Sid Barrett em 67 e depois ele em 70. O cara ficou completamente acabado, entendeu? Tem uns álbuns solos dele também que são bem... Tem a mão característica, né, Sid Barrett, aquela coisa bem experimental. Mas enfim, esse álbum aqui eu gosto muito dele, ele tá no meu top 3, eu diria que ele é o meu terceiro preferido. O segundo, enfim, eu vou falar depois do meu ranking depois, né, mas esse aqui tá no meu top 3 também. Shannon Chris Diamond é uma música linda com a progressão de acorde e melodia, os solos de David Gilmour nem se fala, né, são muito bons. Aqui, vamos dizer assim, aqui eles saem do auge e começa a decadência da banda, entre aspas, né, porque depois do Wish You Were Here vem o Amos, que eu também tenho ele em vinil, só que esse vinil que eu comprei ele usado, ele tá todo acabado, então eu ouço mais o CD mesmo. Ele aqui começa a liderança do Roger Waters, né? Ele começa a liderar tudo, a parte financeira, a parte musical. Então é um álbum completamente diferente do Wish You Were Here. Mas é algo que eu gosto muito, a música Dogs, né? Completamente canado, aquele solo lindo, maravilhoso do meio. Né? Do meio da música ele vai se repetindo com o banjo, tudo super afinado do David Gilmour. E Dogs é a música mais aclamada, mas a minha música preferida mesmo é Pigs. Enfim, a música eu gosto muito da estrutura dela, entendeu? Ela tem um bom equilíbrio de agitar, de acalmar e tal. E esse álbum, pra quem não sabe, ele foi inspirado no livro A Revolução dos Bichos, do George Orwell, que é um livro muito legal de se ler também. É um livro meio esquisito, parece história de criança assim também. Mas depois você para pra interpretar, assim, você percebe a crítica que o George usou pra escrever, né? O livro. E esse álbum se baseia nele, as letras... E as músicas é um álbum curto também, que nem o Wish You Were Here, com 5 músicas só. Em compensação são 5 músicas muito grandes, que dá 40 minutos, se eu não me engano. Mas enfim, é um álbum muito bom. Ele fica em 4º lugar no meu ranking de álbum preferido. O Roger Waters lançou, né, ano passado, se eu não me engano, uma versão remixada de 2018, que ele remixou em 2018, só que só foi lançar por agora. E é maravilhoso esse álbum, a versão remixada é muito boa também, você consegue perceber melhor alguns efeitos, alguns delays, alguns efeitos de voz que não ficaram tão evidentes na versão original, que tem a gravação em fita, né, tem aquela limitação analógica, e no outro, na remixagem digital, você consegue perceber melhor. Esse é um álbum muito bom, é um dos meus álbuns preferidos do Pink Floyd. O próximo é o tão aclamado The Wall. O The Wall é o meu disco preferido. Por que ele é meu disco preferido? Porque eu gosto muito da mensagem e da estrutura, porque o The Wall ele conta uma história. Tanto que tem o filme, né? O The Wall, que o Roger Waters fez, se eu não me engano, em 80, foi um pouco tempo depois. Mas esse é o meu disco preferido, eu gosto muito desse disco, de verdade. Pela história, pelo clima, né, que você entra na história do Pink. O álbum conta a história, para quem nunca conseguiu interpretar, conta de um rockstar, o Pink, que ele tem traumas de infância, de guerra, que o Roger Waters ele colocou um pouco da história dele aqui, né, que o pai dele morreu na guerra. Aí ele começa os tijolos no muro, né, que são os problemas da sociedade, como escola, são coisas que ele critica, e que no final ele fecha o muro e ele se isola completamente da sociedade, e ele percebe e ele fica refém da própria companhia. Então o disco ele é dividido, né, depois de Goodbye Cruel World para trás, ele ressaltando os tijolos no muro, e dali para frente ele se isola do muro, né, no muro mental dele, ele se isola da sociedade, ele fica sozinho. E pra mim a música mais genial é The Trial, que não é a última, né, que tem uma Outside the Wall, mas é a penúltima música, que é o julgamento do Pink, é o julgamento da sociedade sobre o Pink. Então vem mãe, professor, a sociedade julgando tudo que ele fez, dele se isolar no muro. E uma das frases que eu gosto muito, que é a última frase da música, que é o juiz, né, na música, que fala: a sua sentença será ser exposto aos seus semelhantes. Então mostra que é um castigo que a sociedade tem de conviver com a gente mesmo, né? E depois tem a quebra do muro e a música Calm Outside the Wall, que é uma música bem diferente do resto. Enfim, esse álbum eu gosto muito dele, é um álbum muito bom de escutar, ele é um álbum muito bom de entender, eu acho particularmente.
que ele é um álbum que você tem que interpretar, entendeu? É um álbum que você estudar. É um álbum que eu gosto muito dele. Pra mim, isso aqui é um dos auges do Pink Floyd. Isso aqui é o auge do Roger Waters, na verdade. Do Pink Floyd, eu acho que é o Dark Side, o Wish You Were Here. Que tava todo mundo unido aqui, o Roger Waters tá liderando mais. Mas aqui é o auge da composição dele, entendeu? Depois que ele saiu com a carreira solo, os álbuns foram decaídos. Pra mim, esse aqui é o auge mesmo dele. Depois desse, um fato interessante desse aqui também, na época, quando eles fizeram a turnê, eles iam tocando o álbum inteiro na íntegra, o Richard Wright, ele foi expulso da banda, e só que ele foi contratado, então ninguém sabia. E como pra época, e até hoje, era um álbum muito grandioso, a turnê do The Wall, eles gastavam mais do que eles recebiam, então eles ficaram no prejuízo. E o único que não ficou no prejuízo foi Richard Wright, porque ele trabalhou como músico contratado na turnê desse álbum, né? É meu álbum preferido mesmo do Pink Floyd. Logo depois dele vem a minha última edição em vinil, o The Final Cut. Esse aqui eu nem considero tanto um álbum do Pink Floyd, ele é mais do Roger Waters mesmo, tem completa liderança do Roger Waters. O Richard Wright ele não estava mais trabalhando nesse álbum, os teclados e o órgão foi feito por outro músico que eu não lembro de cabeça o nome, eu acho que tem aqui. Não tem aqui. Eu não lembro de cabeça o nome. Mas é um álbum legal, ele é um álbum bem esquisito, entendeu? Ele perde a essência, né? Que tem a grandiosidade do The Wall. A gente pensa, pô, o álbum seguinte vai ser muito bom. E ele não é tão bom quanto o The Wall. Mas é um álbum legal, ele trata muito a vida pessoal do Roger Waters, né, do pai dele que morreu na guerra, da relação dele com a guerra, da crítica ao capitalismo, a crítica hipócrita ao capitalismo dele, né. Mas enfim, é um álbum muito legal, o pessoal joga muito hate nesse álbum, mas eu particularmente gosto dele, mas ainda assim ele não é tão bom assim. Aí depois desse álbum, o Roger Waters saiu do Pink Floyd e ele processou o Pink Floyd, olha a hipocrisia, né? Ele saiu do Pink Floyd, processou o Pink Floyd para tentar pegar o nome, dizendo que o nome foi criado por ele, sendo que na verdade o nome Pink Floyd não foi criado pelo Roger Waters, sim pelo Syd Barrett, com inspiração de dois músicos de blues que eles se inspiravam muito, né? Aí depois da saída do Roger Waters, o Pink Floyd ficou muito tempo em hiato e logo depois eles lançaram, aí entra na fase Gilmour, né? Começa com esse disco aqui, Momentary Lapse of Reason. Esse aqui é o disco que eu menos gosto do Pink Floyd, porque ele não me parece um álbum do Pink Floyd, entendeu? Parece mais... Tem muita influência do pop, lá da época de 80, né? Que tava muito explodido. E esse é o álbum que eu menos gosto, mas ainda assim é um álbum do Pink Floyd, merece seu respeito. Aqui começa a liderança do David Gilmour, o álbum seguinte tem a liderança do David Gilmour. E, enfim, é um álbum que eu particularmente não gosto muito, é um álbum que eu menos gosto. Não tem tanta característica do Pink Floyd, assim, parece uma música que vai tocar na balada. Não tem tanta aquela característica mais filosofal, assim, do Pink Floyd. Mas ainda assim é um álbum bom. Logo depois dele, vem um álbum que eu particularmente gosto muito, pra mim é o melhor da era do Gilmour, que é o Division Bell, que é o último álbum do Pink Floyd, esse aqui foi lançado em 94, com o destaque, né, da faixa High Hopes, que é a última música, vamos dizer assim, oficial do Pink Floyd, que é uma das músicas mais lindas do Pink Floyd. Esse álbum aqui, ele parece um pouco, tem a característica mais pop do Momentary Lapse of Reason, mas aqui eu sinto que o instrumental ele tá mais bem trabalhado e eu gosto mais. What Do You Want From Me é uma música bem dançante, mas que eu gosto muito. E obviamente, né, destaque para linda High Hopes, com teclado, com solo David Gilmour, com slide, que é uma coisa mais linda. Enfim, esse álbum que ele é lembrado, eu acho ele muito superestimado. Eu acho que o pessoal ele coloca muito mais reconhecimento do que deveria, mas ainda assim é um álbum muito bom, né? Depois esse foi em 94, aí em 2014 eles lançaram, porque em 2008, se eu não me engano, o Richard Wright ele morreu de câncer. Aí o David Gilmour junto com o Nick Mason, eles pegaram algumas sobras de teclados da gravação do Division Bell e fizeram The Endless River, que é um álbum completamente instrumental, se não me engano tem uma ou duas músicas que são cantadas, mas que é um álbum bem esquecido assim do Pink Floyd também, é um álbum bem instrumental, ele não tem tanta característica assim, é um álbum bem mais relaxante assim, né? E também terminou álbuns de estúdio, aí agora eu vou falar um pouco
gravações ao vivo que eles fizeram, né? Até a que eu mostrei antes do Maguma, que eles tocam o primeiro setlist, né? Um dos primeiros setlists do Pink Floyd, com a época do Barrett, que é eu particularmente é uma das gravações que eu mais gosto. Tem o Delicate Sound of the Thunder, que é outro disco do Pink Floyd também, ao vivo. Aqui eles já tocam mais coisas da época Gilmour. Se eu não me engano, esse disco ele foi lançado em 98, por aí. Foi depois do... Quer dizer, eu não tenho certeza, eu acho que foi antes do Division Bell. Eu errei, é entre o Momentary Lapse e o Division Bell, que eles tocam os clássicos, né, coisas do The Wall, do Wish You Were Here, Dark Side, mas esse aqui é um disco duplo também. No primeiro disco, lado A e lado B, tem muitas músicas do Momentary Lapse, né, Around and Around, Sorrow, Dogs of War. E é um disco legal, ele é muito bem gravado, por mais que eu não seja tão fã dessa época, né, da gravação do Gilmour, da época do Gilmour, né. É um disco a ser respeitado, né. Logo depois teve o Pulse, se eu não me engano, ele foi gravado em 94, logo depois do Division Bell, que é um showzão, assim, tem muitos vídeos no YouTube. E... enfim, ele é um disco muito bom, o Pulse, é uma gravação ao vivo, que é um espetáculo, né? No final tem um avião que o palco explode, assim, é um show muito bonito de se ver a gravação, né? E tem o Live at Pompeii, que eu pulei ele aqui agora, que pra mim, na minha opinião, é a melhor gravação ao vivo do Pink Floyd, que eles tocam do Metal pra trás, né? Que eles lançaram o Metal e gravaram o Live at Pompeii. Então tem One of These Days, Echoes, que é uma música muito linda no disco, mas eu particularmente gosto mais da versão do Live at Pompeii. O solo do David Gilmour, eu acho ele mais bonito, ele tem mais distorção, mais drive, ele muda bastante o solo, e eu particularmente gosto mais da versão do Live at Pompeii, né? Enfim, tem muitos vídeos do Live at Pompeii, tem um vídeo que eu sugiro, que eu vou botar no card aqui em cima, que é uma versão 4K, mixagem quadrifone, que é legal de ouvir no fone. O álbum, um detalhe que eu esqueci de falar também, o álbum Heart Mother, o lançado em 70, ele foi mixado originalmente no quadrifone, no sistema quadrifônico, que foi uma revolução para a época, né? Que lá na época de 70 não tinha, foi algo muito experimental, mixar em quadrifônico, com orquestra, entendeu? Se você for ouvir no sistema, o difícil é o vinil, versões quadrifônicas é fácil de achar, o problema é achar um sistema de som quadrifônico, mas se você ouvir no fone dá certo também. E é muito curiosa a sensação de ouvir, né? Porque normalmente a gente tá acostumado a ouvir em estéreo, às vezes em mono, né? Só com celular, mas em estéreo, que você ouve algo passando de lado assim, só que com quadrifone você percebe, dá a sensação de coisa passando atrás de você, entendeu? Tipo, tem barulho de carro. É muito louco. Essa mixagem quadrifone que tem essa versão do Live at Pompeii, eu vou deixar aqui no card, que eu não tô recebendo nada por isso, mas que eu acho que vale muito a pena, é algo muito lindo de se ver e de se ouvir. Né, terminando por aqui, meia hora de análise do disco do Pink Floyd. Eu tentei dar uma resumida, porque senão eu ia falar por muito tempo aqui. Eu sou um fã de carteirinha de Pink Floyd. Mas é isso. Valeu.